Santa Brígida da Suécia, capítulo 4. Palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo à sua esposa, nas quais lhe diz que não se preocupe nem pense que o que se revela a ela proceda de um espírito maligno, e sobre como distinguir o espírito bom de um mau. Eu sou teu Criador e Redentor. Porque tens temido minhas palavras? Por que te tens perguntado se procedem de um espírito bom ou de um mau? Diga-me, tens encontrado algo em minhas palavras que não te tenha ditado tua própria consciência? Ordenei-te algo contrário à razão? A isto a esposa respondeu: não, ao contrário. Tuas palavras são verdadeiras e eu estava errada. O Espírito, seu esposo, acrescentou: eu te ordenei 3 coisas. Nelas poderias reconhecer o bom Espírito. Ordenei-te que honrasses o teu Deus que te criou e te tem dado tudo o que tens. Ordenei-te que te mantivesse na verdadeira fé. Ou seja, que cresces que nada se criou nem se pode criar sem Deus. Também te ordenei que mantivesses uma razoável temperança em todas as coisas, pois o mundo foi feito para o uso do homem, a fim de que as pessoas o aproveitem para suas necessidades. Da mesma forma, também podes reconhecer o espírito imundo por 3 coisas contrárias a estas. Ele tenta para que te elogies a ti mesma e te orgulhes do que te foi dado. Ele tenta para que atraiçoes tua própria fé. Também te tenta a impureza em todo o corpo e em todas as coisas, e faz com que teu coração arda por isso. Às vezes também engana as pessoas sobre a forma de bem. Por isso te tenho ordenado que sempre examines tua consciência e que a exponhas a prudentes diretores espirituais. Por isso não duvides de que o bom Espírito de Deus esteja contigo quando não desejas outra coisa a não ser a Deus e dele te inflames toda. Só eu posso criar esse fervor e assim é impossível ao demônio aproximar-se de ti. Também não é possível para ele aproximar-se das pessoas, a menos que eu o permita, seja pelos pecados humanos ou por algum de meus desígnios ocultos, porque ele é minha criatura como todas as demais, e foi criado bom por mim, embora tenha se pervertido por sua própria maldade. Portanto, eu sou o Senhor sobre ele. Por esta razão, me acusam falsamente aqueles que dizem que as pessoas que me rendam grande devoção estão loucas ou possuídas. Fazem-me parecer como um homem que expõe a sua casta e fiel mulher a um adúltero. Isso é o que eu seria se deixasse que alguém que me amasse plena e retamente fosse possuída por um demônio. Mas como eu sou fiel, nenhum demônio poderá nunca controlar a alma de nenhum dos meus devotos seguidores. Embora meus amigos às vezes parecem estar quase fora de sua razão, não é porque sofram devido ao demônio, nem porque me sirvam com fervorosa devoção, mas se deve a algum defeito do cérebro ou a alguma outra causa oculta que serve para humilhá-los. Às vezes, também pode ocorrer que o demônio receba de mim um poder sobre os corpos das pessoas boas, para um maior benefício delas, ou que obscureça suas consciências. Entretanto, nunca poderá conseguir o controle das almas que têm fé e se deleitam em mim. Amorosas palavras de Cristo a sua esposa com a preciosa imagem de uma nobre fortaleza que simboliza a igreja militante.
e sobre como a Igreja de Deus será agora reconstruída pelas orações da gloriosa Virgem e dos Santos. Capítulo 5. Eu sou o Criador de todas as coisas. Sou o Rei da glória e o Senhor dos anjos. Construí para mim uma nobre fortaleza e tenho colocado nela os meus eleitos. Meus inimigos têm corrompido os seus fundamentos e têm dominado meus amigos, tanto que fazem sair a medula dos ossos de seus pés amarrados a colunas. Suas bocas são apedrejadas e são torturados pela fome e a sede. Assim, os inimigos perseguem o seu Senhor. Meus amigos estão agora gemendo e suplicando ajuda. A justiça pede vingança, mas a misericórdia invoca o perdão. Então, Deus disse à corte celestial ali presente: o que pensais dessas pessoas que têm assaltado minha fortaleza? Eles, a uma voz, responderam: Senhor, toda a justiça está em ti e em ti vemos todas as coisas. A ti foi dado todo o juízo, Filho de Deus, que existes sem princípio nem fim. Tu és seu juiz. E ele disse: como todos sabeis e vedes em mim, pelo bem da minha esposa, decidam qual é a sentença justa. Eles disseram: isto é justiça, que aqueles que derrubaram os muros sejam castigados como ladrões, que aqueles que persistem no mal sejam castigados como invasores, que os cativos sejam libertados e os famintos saciados. Então Maria, a Mãe de Deus, que a princípio havia permanecido em silêncio, disse: meu Senhor e Filho querido, tu estiveste em meu ventre como verdadeiro Deus e homem. Tu te dignaste a santificar-me, a mim que era um vaso de argila. Eu te suplico, tem misericórdia deles uma vez mais. O Senhor respondeu à sua mãe: bendita seja a palavra de tua boca, como um suave perfume sobe até Deus. Tu és a glória e a rainha dos anjos e de todos os santos, porque Deus foi consolado por ti e a todos os santos deleitas. E porque tua vontade tem sido a minha desde o começo de tua juventude. Uma vez mais cumprirei o teu desejo. Então ele disse à corte celestial: porque haveis lutado valentemente pelo bem da vossa caridade, terei piedade por ora. Vede, reedificarei meu muro pelos vossos rogos. Salvarei e curarei os oprimidos, pela força eu os honrarei 100 vezes pelo abuso que sofreram. Se os que fazem violência pedem misericórdia, terão paz e misericórdia. Aqueles que a desprezam sentirão minha justiça. Então ele disse à sua esposa: esposa minha, te escolhi e te revesti com meu espírito. Tu escutas minhas palavras e as dos meus santos. Embora os santos vejam da mesma forma todas as coisas em mim, já que são espíritos. Eu agora vou também mostrar-te o que todas essas coisas significam. Afinal, tu que ainda estás no corpo, não me podes ver da mesma forma que eles, que são meus espíritos. Agora te mostrarei o que significam estas coisas. A fortaleza da qual tenho te falado é a Santa Igreja, que construí com o meu próprio sangue e o dos santos. Eu mesmo a cimentei com minha caridade e depois coloquei nela meus eleitos e amigos. Seu fundamento é a fé, ou seja, a crença em que sou um juiz justo e misericordioso. Este fundamento tem sido agora deturpado
porque todos creem e pregam que sou misericordioso, mas quase ninguém crê que eu seja um juiz justo. Consideram-me um juiz iníquo. De fato, um juiz seria iníquo se, à margem da misericórdia, deixasse os maus sem castigo, de forma que pudessem continuar oprimindo os justos. Eu, porém, sou um juiz justo e misericordioso, e não deixarei que o mínimo pecado fique sem castigo, nem que o menor bem fique sem recompensa. Pelos buracos perfurados no muro, entram na Santa Igreja pessoas que pecam sem medo, que negam que eu seja justo e atormentam meus amigos como se os cravassem em estacas. A estes meus amigos não se dá alegria nem consolo. Pelo contrário, são castigados e injuriados como se fossem demônios. Quando dizem a verdade sobre mim, são silenciados e acusados de mentir. Eles anseiam com paixão ouvir ou falar a verdade, mas não há ninguém que os escute nem que lhes diga a verdade. Além disso, eu, Deus Criador, estou sendo blasfemado. As pessoas dizem: não sabemos se Deus existe. E se existe, não nos importa. Jogam no chão minha bandeira e a pisoteiam, dizendo: por que sofreu? Em que nos beneficia? Se cumpre nossos desejos, estaremos satisfeitos. Que mantenha ele seu reino em seu céu. Quando quero entrar neles, dizem: antes morrermos que submeter nossa vontade. Dá-te conta, esposa minha, que tipo de gente é. Eu os criei e posso destruí-los com uma palavra. Que soberbos são para comigo. Graças aos rogos de minha mãe e de todos os santos, permaneço misericordioso e tão paciente. Estou desejando enviar-lhes palavras da minha boca e oferecer-lhes misericórdia. Se a quiserem aceitar, terei compaixão. Do contrário, conhecerão minha justiça e, como ladrões, serão publicamente envergonhados diante dos anjos e dos homens e condenados por cada um deles. Como os criminosos são colocados nas forcas e devorados pelos corvos, assim eles serão devorados pelos demônios, mas não serão consumidos. Como as pessoas amarradas em cepos não podem descansar. Eles padecerão dor e amargura em todas as partes. Um rio de fogo entrará por suas bocas, mas seus estômagos não serão saciados, e sua sede e suplício se reavivarão a cada dia. Porém, meus amigos estarão a salvo, e serão consolados pelas palavras que saem de minha boca. Eles verão minha justiça junto de minha misericórdia. Revesti-los-ei com as armas do meu amor, que os tornarão tão fortes que os adversários da fé escorrerão diante deles como o barro. Quando virem minha justiça, cairão em vergonha perpétua por haverem abusado de minha paciência. Palavras de Cristo à sua esposa sobre como seu espírito não pode morar nos malvados. Sobre a separação dos bons e perversos e o envio dos bons, armados com armas espirituais, a guerra contra o mundo. Capítulo 6. Meus inimigos são como os mais selvagens animais, que nunca podem estar satisfeitos sem permanecer em calma. Seu coração está tão vazio de meu amor que o pensamento da minha paixão nunca os penetra, nem sequer uma vez, desde o mais íntimo de seu coração, tem saído uma palavra como esta: Senhor, tu nos redimistes, louvado sejas por tua amarga paixão. Como pode viver
o meu espírito em pessoas que não sentem o divino amor por mim, pessoas que estão desejando trair as outras para conseguir seu próprio benefício? Seu coração está cheio de vermes vis, ou seja, cheio de paixões mundanas. O demônio deixou seus excrementos em suas bocas e por isso não tem gosto pelas minhas palavras. Por isso, com meu serrote os cortarei para apartá-los de meus amigos. Não há forma pior de morrer do que sob a serra. Igualmente não haverá castigo que eles não compartilhem. Serão cerrados em dois pelo demônio e separados de mim. Vejo-os tão odiosos que todos os que aderirem a eles se separarão de mim. Por esta razão, estou enviando meus amigos para que eles separem os demônios de meus membros, já que os demônios são meus verdadeiros inimigos. Eu os envio como nobres soldados à batalha. Todo aquele que mortifique sua carne e se abstenha do ilícito é meu verdadeiro soldado. Como lança levarão as palavras de minha boca e em suas mãos brandirão a espada da fé. Em seu peito estará a couraça do amor para que, aconteça o que acontecer, não deixem de me amar. Devem ter o escudo da paciência em suas costas, de forma que suportem tudo com paciência. Tenho-os entesourados como ouro num estojo. Agora devem sair e andar em meus caminhos. Segundo os desígnios da justiça, eu não poderia entrar na glória de minha majestade sem suportar tribulação na minha natureza humana. Portanto, como entrarão eles? Se seu Senhor sofreu, não é de estranhar que eles também tenham de sofrer. Se seu Senhor suportou chicotadas, não será para eles grande coisa o suportar palavras. Não hão de temer, porque nunca os abandonarei. Da mesma forma que é impossível para o demônio entrar no coração de Deus e dividi-lo, igualmente será impossível separá-los de mim. E como diante de meus olhos são ouro puríssimo, pois foram testados com um pouco de fogo, não os abandonarei. É para sua maior recompensa. Palavras da gloriosa Virgem a sua filha, sobre a forma de vestir e o tipo de roupas e enfeites com os quais a filha deve adornar-se e vestir-se. Capítulo 7. Eu sou Maria, que deu à luz o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sou a rainha dos anjos. Meu filho te ama com todo o coração. Ama-o. Deves adornar-te com roupas muito honestas e eu te mostrarei como e que tipo de roupas devem ser. Como antes, tinha uma anágua, uma túnica, sapatos, uma capa e um broche sobre seu peito. Agora hás de cobrir-te com roupas espirituais. A anágua é a contrição. Como a anágua se veste junto ao corpo, assim a contrição e a conversão são o primeiro passo de volta a Deus. Através delas, a mente que em um momento encontrou gozo no pecado se purifica e a carne pura se mantém sob o controle. Os dois sapatos são duas disposições. Na verdade, a intenção de retificar as transgressões passadas e a intenção de fazer o bem e manter-se longe do mal. Tua túnica é a esperança em Deus. Como a túnica tem duas mangas, há de haver justiça e misericórdia em tua esperança. Dessa forma, esperarás na misericórdia de Deus, porque não esquecerás sua justiça. Pensa em sua justiça e em seu juízo, de forma que não esqueças sua misericórdia. Porque ele não usa a justiça sem misericórdia e nem a misericórdia sem justiça. A capa é a fé. Do mesmo modo que a capa cobre tudo e tudo está contido nela,
a natureza humana pode igualmente abarcar tudo e conseguir tudo mediante a fé. Esta capa deve ser enfeitada com as insígnias do amor de teu esposo, ou seja, da forma como te criou, da forma que te alimentou, te atraiu para seu espírito e abriu teus olhos espirituais. O broche é a consideração de sua paixão. Fixa firmemente em teu peito o pensamento de como ele foi fraudado e mortificado, como se manteve vivo na cruz, ensanguentado e perfurado em todas as suas fibras, como em sua morte seu corpo inteiro se convulsionou pela dor aguda da paixão, como entregou seu espírito nas mãos do Pai. Que este broche permaneça sempre em teu peito. Sobre tua cabeça coloque-se uma coroa, ou seja, a castidade em teus afetos. Que prefiras resistir aos açoites antes de tornar a manchar-te. Sê modesta e digna. Não penses nem desejas nada mais do que o teu Criador. Quando tens a Ele, tens tudo. Adornada desta forma, deves esperar o teu esposo. Palavras da Rainha do Céu à sua querida filha, ensinando-lhe que deve amar e louvar seu filho junto de sua mãe. Capítulo 8. Eu sou a Rainha dos Céus. Está preocupada sobre como tens que louvar-me. Tenha certeza de que todo louvor a meu filho é louvor a mim. E aqueles que o desonram, desonram a mim, pois meu amor para com ele e o dele para comigo é tão ardente, como se nós dois fôssemos um só coração. Tanto me honrou a mim, que era um vaso de argila, que me elevou acima de todos os anjos. Por isso tu me has de louvar assim. Bendito sejas, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que te dignastes descer ao ventre da Virgem Maria. Bendito sejas, Senhor Deus, que quisestes habitar nas entranhas da Virgem Maria, sem ser um fardo para ela, e te dignaste receber sua carne imaculada sem pecado. Bendito sejas, Senhor Deus, que vieste à Virgem, dando-lhe gozo à sua alma e a todos os seus membros, e que, com o gozo de todos os membros de seu corpo, sem pecado, dela nasceste. Bendito sejas, Senhor Deus, que depois de tua ascensão alegraste a Virgem Maria com frequentes consolações, e com tua consolação a visitaste. Bendito sejas, Senhor Deus, que levaste o corpo e a alma da Virgem Maria, tua mãe, aos céus e a honraste, situando-a junto de tua divindade, sobre todos os anjos. Tem misericórdia de mim, Senhor, por seus rogos e intercessão. Palavras da Rainha dos Céus à sua querida filha sobre o formoso amor que o filho professava à sua mãe virgem, sobre como a mãe de Cristo foi concebida em um matrimônio casto e santificado no ventre de sua mãe, sobre como subia ao céu em corpo e alma, sobre o poder de seu nome e sobre os anjos designados aos homens para o bem e para o mal. Capítulo 9. Sou a Rainha do Céu, ama meu filho, porque ele é honestíssimo e quando tens a ele, tem tudo o que é honesto. Ele é o mais desejável e quando tens a ele, tens tudo o que é desejável. Ama-o também porque ele é virtuosíssimo e quando o tens, tens todas as virtudes. Vou te contar como foi maravilhoso o seu amor pelo meu corpo e como é minha alma e quanta honra deu ao meu nome. Ele, meu filho, me amou antes que eu o amasse, pois é meu Criador. Ele uniu meu pai e minha mãe em um matrimônio tão casto que não se pode encontrar nenhum casal mais casto. Nunca desejaram unir-se, exceto de acordo com a lei, só para terem descendência. Quando o anjo lhes anunciou que teria uma virgem pela qual chegaria a salvação do mundo,
Antes desejariam morrer do que unir-se em um amor carnal, pois a luxúria estava extinta neles. Asseguro-te que, pela caridade divina e devido à mensagem do anjo, eles se uniram na carne, não por concupiscência, mas contra sua vontade por amor a Deus. Dessa forma, minha carne foi gerada de suas sementes e através do amor divino. Quando meu corpo se formou, Deus enviou nele a alma criada a partir da sua divindade. A alma foi imediatamente santificada junto com o corpo e os anjos a vigiavam e custodiavam dia e noite. É impossível expressar-te que grandíssimo gozo sentiu minha mãe quando minha alma santificada se uniu ao meu corpo. Depois, quando o curso da minha vida se cumpriu, meu filho primeiro elevou minha alma, por ter sido a dona do corpo, a um lugar mais eminente que os demais, perto da glória de sua divindade. E depois meu corpo, da forma que nenhum outro corpo de criatura esteja tão perto de Deus como o meu. Veja quanto meu filho amou a minha alma e meu corpo. Existem pessoas, entretanto, que maliciosamente negam que eu tenha sido assunta em corpo e alma. E existem outras que simplesmente não têm maior conhecimento. Mas a verdade disso é certa. Fui elevada até a glória de Deus em corpo e alma. Escuta agora o muito que meu filho honrou meu nome. Meu nome é Maria, como diz o Evangelho. Quando os anjos olham esse nome, se regozijam em sua consciência e dão graças a Deus pela grandíssima graça que operou em mim e comigo. Porque eles veem a humanidade de meu filho glorificada em sua divindade. As almas do purgatório se regozijam de maneira especial, como quando um homem enfermo que está na cama escuta alentadoras palavras de outros e isto agrada seu coração, fazendo-o sentir-se contente. Ao ouvir meu nome, os anjos se aproximam imediatamente das almas dos justos, a quem foram dados como guardiões, e se regozijam em seus progressos. Os anjos bons foram designados a todos como proteção e os anjos maus como provação. Não é que os anjos estejam separados de Deus, mas assistem a alma sem deixar Deus e permanecem constantemente em sua presença, enquanto seguem inflamando e incitando a alma a fazer o bem. Os demônios todos se espantam e temem meu nome. Ao som do nome de Maria, solto imediatamente a presa que tenho em suas garras. Da mesma forma que uma ave de rapina com a presa em suas garras, a deixa quando escuta um ruído e volta depois quando vê que não era nada. Igualmente os demônios deixam a alma, assustados, ao ouvir meu nome, mas voltam de novo rápidos como uma flecha, a menos que vejam que depois se produziu uma emenda. Ninguém está tão frio no amor de Deus, a menos que esteja condenado, que o demônio não se distancia dele se invoca meu nome com a intenção de não retornar mais aos seus maus hábitos, e o demônio se mantém longe dele a menos que volte a consentir em pecar mortalmente.